Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Que Deus abençoe a todos, que tenham uma quarta-feira abençoada, né? Hoje é feriado de novo, né? Um feriado que nós propriamente não deveríamos concordar, não deveríamos comemorar, né? Mas é uma palavra que eu dou para você aqui agora, mas que a gente precisa analisar algumas coisas a qual colaboramos com este mundo, né? A Bíblia fala que nós não devemos conformar com este mundo, mas deixar que Deus transforme o nosso entendimento para que nós viemos saber qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus, ok? Uma palavra de pastor que procura fazer com que as pessoas entendam o verdadeiro caminho que devemos andar, segundo a Escritura Sagrada. Vamos lá. E vamos falar aqui sobre isso hoje, né? O tema de hoje é o retorno do rei. Você está aguardando Jesus voltar? Muitos dizem que sim, eu estou aguardando Jesus, mas a prática, praticamente, ela é exatamente ao contrário. A atitude que tomamos, que às vezes falamos ou pensamos, parece que não estamos nem um pouquinho querendo que Jesus volte, né? Mas deixa eu falar aqui um pouquinho sobre isso aqui hoje. Vamos ler aqui o nosso texto, né? Vamos lá. Harold Campbell recebeu muita atenção por declarar que o dia do julgamento começaria por volta da hora do jantar do dia 21 de maio de 2011. Poucas pessoas acreditaram nele. Até mesmo a sua recepcionista admitiu que ninguém sabe o dia nem a hora. O mundo secular se divertiu muito às custas de Campbell, planejando festas de sobrevivência apocalípticas. Mesmo aqueles que entrevistaram Campbell não o levaram a sério. Uma âncora de telejornal fechou o seu segmento sob sua previsão com um sorriso de entendimento. Esperemos que ele esteja errado. É aí que todos os que amam Jesus precisam discordar. Nós somos os primeiros a dizer que o objetivo e o método daquele homem estavam errados. Ninguém pode prever quando Jesus voltará. E seu argumento complicado e implausível quanto à data não era particularmente promissor. Estavam certos de que em declarar que Campbell estava errado, mas deveríamos ter desejado que ele não estivesse. Deixa eu dar uma pausinha aqui para depois continuar a nossa leitura. É porque a gente, na verdade, somos muito propícios a julgar as pessoas. Não acho que previsão nenhuma pode estar certa, né? Mas, em vez de... Eu creio que eu não recordo quando isso aconteceu, nem como isso aconteceu, mas se nós estivéssemos lá ouvindo essa previsão, talvez a atitude correta, né, de um cristão que ama Jesus seria: tomara que ele esteja certo, por mais que não esteja, por mais que esteja certo, tomara que logo Jesus volte logo para nos buscar. E no final das contas a gente tende que justamente criticar. Gente, vamos parar com isso, né? Talvez Deus permite todas essas loucuras dessas pessoas para poder ver se realmente nós estamos ligados ou queremos realmente o que deveríamos querer, que é a volta do retorno do nosso rei, né? Então fica essa palavra, fica essa colocação aqui, que é muito importante. Vamos lá, vamos colocar aqui, vamos continuar. Deveríamos sentir pontada de tristeza todas as noites antes de dormirmos, pois vivemos mais um dia sem o retorno do nosso rei. A oração do Senhor inclui a frase: venha o teu reino. Por mais improvável que fosse a previsão de Campbell, o seu erro espetacular nos deve levar, olha só, a reavaliar nossos anseios mais profundos. É o que eu falei. Isso daí que essas coisas, às vezes, Deus permite justamente para poder saber o que nós queremos mesmo, né? E eu vou dizer, a maioria
nem analisa isso, nem vai reavaliar isso num avalio de hipótese alguma, nada, né? Infelizmente. Aí, vamos lá, apenas zombaremos do seu delírio ou também nos lembraremos de quanto desejamos a volta do Senhor. Bom, em muitos casos, eu vou falar que a maioria, certamente zombaria dele. Esse cara é louco, tal. Não, tem que zombar. Né? Por mais que seja improvável, é certo que é improvável. Quem conhece a Bíblia sabe que ninguém sabe o dia nem a hora. Mas aquilo poderia despertar, sabe, uma coisa mais gostosa de nós. Puxa vida, por mais que esteja errado, por mais que ele esteja errado, mas poderia ser verdade. O Senhor podia voltar amanhã, Senhor. Mas fazer o quê, né? Talvez não estejamos animados com o retorno de Jesus, porque nos agradamos muito facilmente do presente. As pessoas estão muito vivendo o presente, né? Vivendo o presente. Quando disse o pregador, é mais difícil orar, venha o teu reino, quando o nosso reino teve um ano, então. Agradeça a Deus pela boa vida que você desfruta atualmente, mas não permita que suas bênçãos o distraiam a orar. Vem nosso Senhor. Meu Deus, quantas coisas, né, amados, tem acontecido. Eu lembro que Israel ficou 400 anos no deserto e foi preciso Deus aumentar ali a opressão de Faraó para Israel, para que eles pudessem despertar a orar. E foi justamente nesse ímpeto, né, nessa situação que chegaram ao caos mesmo da escravidão, que eles clamaram a Deus. E nesse clamor, Deus ouviu e foi lá no deserto de Midian para chamar Moisés para retornar ao Egito, para poder fazer o translado deles para a terra prometida. Está faltando isso hoje. Eu acho que por mais que o mundo esteja nos escravizando em algumas coisas, nos oprimindo em algumas coisas, o mundo mesmo assim, tá? Então, parece que o povo está pedindo mais opressão, está pedindo mais aperto, né, da parte do opressor desse mundo, que é Satanás e seus demônios. Então, a gente precisa acordar pensando que será o nosso último dia na Terra. Outra coisa que eu quero lembrar a vocês aqui, que a morte, segundo a Bíblia, que a Bíblia fala que uma vez mortos, né, vai vir após o juízo. Não existe mais solução após a morte. A morte, na verdade, ela é a ponte para a vida eterna. Seja ela para viver eternamente com Deus, ou seja ela para viver eternamente sem Deus. Então tá aí, né, o que você vai escolher. Então a gente não pode prever se nós vamos viver hoje ou não, se nós vamos passar daqui para amanhã ou não. Nós temos que nos prepararmos a cada dia. A cada dia deve ser um dia de preparo para a volta do retorno do nosso Senhor Jesus, né? E se você quer morar com Ele eternamente, é preciso que você faça aí a sua parte a cada dia, se consagrando, se envolvendo mais com a obra dele, porque a única forma de se preparar para a volta de Jesus, a única forma, não existe outra, é estar envolvido na obra do Senhor, mas trabalhando com amor, com seu coração voltado para Deus, ajudando as pessoas, pregando o evangelho para as pessoas, fazendo o ID de Jesus. Hoje mesmo, estava lendo um relato aí de um amigo meu, né? Se ele puder estar aí me ouvindo aí, né? O nome dele é Pastor Antônio Carlos, nós chamamos de Toninho, né? A intimidade, desde lá da mocidade, do grupo jovens lá da igreja onde nós congregávamos. E ele fez um relato muito emocionante, né? De um evento que ele participou, né? E ele teve algumas experiências muito gostosas, muito maravilhosas, né? De encontro com pessoas a qual Deus falou com ele. E eu acho isso muito bonito. Está faltando isso para a igreja hoje, está faltando você orar mais, porque quanto menos orar, quanto mais, ou melhor, vou dizer assim, quanto mais você orar, eu tenho certeza que você vai mais ter contato com Deus, e Deus vai te conduzir até as almas que a qual estão precisando de salvação. Amados. O que aconteceu com o meu querido pastor Toninho, né? Ele
ele orou, Deus falou com ele e dirigiu ele às pessoas certas. Então é essa a situação que está precisando hoje a igreja viver. Quantas vezes nós estamos aqui, nós estamos ali na igreja também vivendo um momento de experiências com Deus, né? Pessoas que na vista humana, elas são improváveis, elas deveriam ser deixadas de lado, não deveria mais não ter nenhuma atenção, mas Deus tem nos mostrado que elas mostrado e falado conosco, né? Sábado mesmo, ou melhor, domingo, eu estava de serviço orando por uma determinada pessoa lá da igreja e fui para o trabalho preocupado, com meu coração voltado na oração daquilo, e de repente eu recebo a notícia que estava tudo bem. E ontem comprovamos isso na segunda-feira. Então, amados, está aí, a gente precisa, né, acordar para o Evangelho. A única forma de nós nos prepararmos é pregar o Evangelho com amor, e fazer o ID de Jesus com amor. E assim a gente vai. Jesus disse isso: olha, não se preocupe com o que vai acontecer no futuro, né? Ou nem pelas as profecias ou sei lá, escatológicas, né? Mas antes recebereis o poder que há de vir sobre vós, o Espírito Santo, e sejam testemunhas. Então é isso, né? O Jesus, o retorno dele pode ser a qualquer momento para aqueles que a qual passam pela morte. Já voltou Jesus para eles. Então, você não tem que se preocupar porque você está vivo. Tem que se preocupar se você morrer, como você e para onde você vai após a morte. Essa é a nossa preocupação. É por isso que eu prego o Evangelho todos os dias aqui. É por isso que eu anuncio Jesus, anuncio o Evangelho do Senhor todos os dias, justamente para poder alertar você, como eu estou me alertando também, para esse momento, né, que pode acontecer a qualquer momento. Ninguém tem o poder de saber o dia ou a hora que você vai ou não partir, né? Agora, referente ao retorno, temos que sempre estarmos preparados para esse retorno. E repito, a única forma de estarmos preparados é estar envolvido com o teu reino, com amor. Esquece o mundo, esquece o sistema do mundo, esquece as políticas deste mundo, esquece tudo que rege esse mundo. Lembra apenas o que a Bíblia nos orienta a fazer e nos orienta a ser. Ok? Deus te abençoe, que você tenha uma quarta-feira abençoada. Espero eu que você continue conosco aqui, e minha oração é que você continue conosco, porque todos os dias vamos com certeza ter uma palavra de bênção para você. Deus te abençoe. Até amanhã, dando continuidade aqui ao nosso trabalho. Amém.